tua casa, por mais esta oportunidade. É sempre muito bom sentar no sofá da tua casa, conversar contigo, ouvir a tua palavra. E, meu Deus, a gente precisa muito da unção do teu Espírito Santo. É sempre uma responsabilidade grande para nós que estamos aqui à frente hoje, com essa responsabilidade de trazer a tua palavra, a tua igreja, meu Deus. Que eu seja realmente, como já foi orado no começo aqui do culto, através do presbítero Anderson, que o Senhor me use como um instrumento de bênçãos, de paz, para cada vida que está cultuando conosco esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco e que o teu nome seja glorificado e exaltado agora e para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Eu vou fazer 2 leituras. Nós vamos, como o título está aí, o fruto do Espírito. E no decorrer desta palavra, talvez vocês se surpreendam, porque eu talvez não vá por um caminho que todo mundo vá, né? Falar especificamente sobre cada dom ali, né? Cada palavra dos 9 do fruto do Espírito. Mas vamos caminhando. Em Gálatas 5, 22 e 23. Está dizendo assim para a gente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, amabilidade, bondade, fidelidade. O 23. Mansidão e domínio próprio. Eita, coisa boa, né, gente? Vamos lá. Gálatas 5. Agora eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais longa, de 16 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Tem mais: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos até o 26. Mas o fruto do Espírito é a alegria, é o amor, é a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade. E eu vou pular aqui para o 24 para a gente ir até o 26. Os que pertencem a Cristo, contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava falando para a igreja da Galácia. Ele escreve essa igreja lá no 1º século. E existia um cenário, né? Aqueles irmãos, eles estavam acostumados antes de Paulo chegar e anunciar esse evangelho, eles estavam acostumados a religiões,
nas quais eles obtinham a salvação através de rituais, cerimônias ou leis. Eram tudo muito assim. Para se alcançar a Deus, você tinha que dar algo em troca, né? Então, Paulo ele chega nesse cenário, nas igrejas da Galácia, lá nos Gálatas. E quando ele chega nesse cenário, ele mostra um relacionamento diferente com Deus, baseado somente na fé. Você acreditou, né? Eles só precisavam crer em Jesus, né? Que Jesus Cristo morreu na cruz por todos os pecados. E não precisava de nenhum ritual, de nenhuma lei, cerimônia, de nada, né? Nada era exigido. Simplesmente eles teriam que aceitar e ter fé. Eles teriam somente que fazer isso. E Paulo, ele estava trabalhando muito, né? Ele estava expandindo, falando do reino, falando desse Jesus, do qual ele teve uma experiência maravilhosa. Ele pregou, ele anunciou e ele teve que ir embora para outra missão que o Senhor colocou, né? Por isso, esta carta. E aí, essa carta, ele começa no versículo 1, no capítulo 1 de Gálatas. O apóstolo ele fala assim: Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ele está falando, porque ele já ficou sabendo de coisas que aconteceram lá. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ele pregou, ele saiu, deixou uma igreja assim, prontinha, vai. Aí chega gente lá, deturpando, pregando uma outra mensagem que não era nada daquilo que ele havia levado. Então, ele está escrevendo para a igreja da Galácia, neste cenário. Agora, a gente vai entrar assim, porque, para eu entender as coisas, irmãos, eu tenho que desenhar. E, às vezes, as pessoas têm que desenhar também, para eu ter um entendimento. E eu queria mostrar para os irmãos como é que eu sinto esse negócio aí do fruto do Espírito. E aí a gente vai buscando informações, né, em literaturas, na palavra. E aí eu achei bem interessante, um pastor ele falou sobre o sol. Aquela frase, o sol nasceu para todos, né? E aí, que eu falo que a gente precisa desenhar, né? Vocês sabiam os benefícios do sol? Tudo isso para a gente entrar no fruto ali. Os benefícios. Primeiro, a vitamina D. A vitamina D. Eu fiquei impressionada com aquilo que eu encontrei, porque a gente foi ver o que o Sol é, né? É um astro. Ninguém chega perto, né? Mas ele tem seus benefícios, né? Com cautela, ele tem muitos benefícios. E um deles é a produção dos hormônios. Vocês sabiam disso? Que 20 minutos de sol pela manhã, a serotonina, endorfina, ocitocina são conhecidos como os hormônios do quê? Da felicidade.
A vitamina D, através dos raios solares, é um desse benefício, mas tem outros. Sabia que o sol, através da vitamina D, ele auxilia na redução da pressão arterial? 20 minutinhos. Aumenta a produção de óxido nítrico no organismo, que, por sua vez, proporciona a dilatação dos vasos sanguíneos, ajudando na pressão arterial. Mas tem mais. Melhora, sabe o quê, gente? Vocês que estão tomando um remédio para dormir, aqui, ó, melhora a qualidade do sono. E foi o que mais me chamou a atenção. A exposição ao sol pela manhã auxilia em um ciclo de funções biológicas, chamado ciclo circadiano. Esse ciclo dura 24 horas. É isso, Lu? Ele ajuda na produção da melatonina, que, ao longo do dia, ela vai sendo diminuída. E em nosso corpo, ajudando a nos manter acordados. E, à medida que o dia vai escurecendo, esta produção é retomada, estimulando o adormecer durante a noite e nos proporciona um sono de qualidade, dando um equilíbrio em nosso organismo. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Quando Ele criou o homem, colocou lá naquele jardim, Ele colocou tudo direitinho, uma coisa da natureza. Vem, vai alimentar, vai dar saúde, né? Dia é dia, noite, esse hormônio ele vai dormir, né? E é isso, Márcia, o que tem a ver o sol, né, com o fruto do Espírito? Nós temos uma cobertura, não temos? A gente vai para o sol, a gente se expõe ao sol para a gente poder ter todos esses benefícios para a nossa vida. A gente precisa se apropriar disso. E aí, olha que bonito, meu genro, que separou essa imagem ontem. E era exatamente o que eu estava pensando, laranja. Olha que coisa linda. Laranja, um pé de laranja, logo, fruto, laranja. Se for macieira, logo, fruto, maçã. Jaca, né, Magdinha? Logo, teremos jaca. A gente não vai encontrar uma jaca pendurada aqui no meio das laranjas. Cada fruto tem a sua árvore. E o Espírito Santo, ele é o próprio fruto. Ele é o próprio fruto. Ele que produz o fruto do Espírito. Então, o que a gente precisa fazer? Estar o quê? Debaixo desta árvore. Debaixo desta árvore. A gente precisamos nos apropriar. E eu vou contar para vocês que não é uma tarefa fácil. Por que não é fácil? Porque tudo que lida com sentimentos e emoções, através do fruto do Espírito, a gente vê que tem que ser diferente as coisas. E nem sempre a gente consegue. Uma árvore frutífera, ela é uma única fruta, né? É laranja. Se eu chegar, convidar vocês, vamos pegar uma laranja lá do pé, todo mundo aqui. Vai todo mundo lá pegar a laranja, a gente vai descascar a laranja, ou cortar em 4, para começar, cada um já vai preparar para comer esse alimento de uma maneira. Eu já gosto de cortar em 4, tirar o gominho e eu como com tudo, só não como a casca. Tem gente que o quê? Vai descascar. Tem gente que vai tirar a pele branca. Tem gente que não quer nem chupar, quer tomar o suco. Da mesma maneira,
O abacaxi não dá em árvore. Ai, que delícia, eu também quero, Guto. A jaca é mais difícil. Então, o mesmo fruto vindo da árvore, cada um vai absorver de uma maneira e cada um vai sentir de uma maneira. Ai, essa laranja está meio azeda. Ai, eu acho que amargou. Acho que eu comi o caroço. Ai, mas eu não como caroço. Mas como assim? É uma fruta igualzinha para todo mundo. E cada um vai absorver de uma maneira. Como que isso acontece? E aí o fruto do Espírito. Aí o Espírito Santo, ele convida a gente. Ele convida a gente para, todas as manhãs, da mesma maneira que o sol, a cada 20 minutinhos, você ficar lá, ele te chama, ele chama a gente. A gente aqui não quer dar ouvido, mas ele chama para a gente ter uma manhã com os raios dele. E eu confesso, irmãos, que esse tema, lá no trabalho, nas nossas devocionais, a gente começou a falar sobre o fruto do Espírito, porque eu lá na minha área de trabalho, eu tenho aqueles post-it com os 9, grudados assim. E na minha testa eu ponho o quê? Eu ponho a mansidão e o domínio próprio, que eu acho que é o que eu preciso mais desenvolver, mais me aprimorar. Porque a gente ferve, não ferve? E cada um é cada um. A gente está debaixo do mesmo sol, estamos debaixo do mesmo fruto, da mesma árvore, pegando a mesma fruta, mas cada um absorve isso de uma maneira. Então, quando você se olha no espelho, e esse exercício eu fiz uma vez, e fui mesmo pelo Espírito Santo, que me levou a me olhar no espelho. E eu fiquei com vergonha do que eu vi. E eu não tenho a menor dificuldade de falar isso, irmãos. Eu não tenho dificuldade, porque aquilo que o Senhor faz comigo, eu acho que eu tenho que falar. Se a gente acha um bom tesouro, para que esconder? A gente precisa compartilhar o que é Jesus, o que é a nossa vida. A gente precisa falar para as pessoas que deu certo comigo. Vai dar com todo mundo, porque eu não sou melhor que ninguém. Então, quando eu me olhei no espelho, eu fiquei com vergonha do que eu vi. Falei, meu Deus, Márcia, como você está podrinha. Você está sentindo isso. Se eu tive um relacionamento comigo ali, no espelho. E o Espírito Santo estava tratando da minha vida. Porque a gente começa a acumular coisas e sentimentos dentro do nosso coração e a lista vai aumentando, irmãos. Mas vai aumentando num nível que, quando você vê, você já perdeu o controle de tudo. E o que a gente precisa refletir na nossa vida? A gente precisa refletir amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, né? Paciência ou longanimidade. Tem Bíblia que tem benignidade e amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que a gente consegue isso? Vivendo num mundo onde tudo está tão virado de cabeça para baixo, onde as coisas que eram certas agora não são mais, os valores estão mudando, e você precisa desenvolver o fruto do Espírito na tua vida. Tem que fazer, não tem jeito. A gente tem que fazer. E quando a gente está muito confortável numa situação, o Senhor Deus, por amor a nós, Ele coloca algumas coisas no nosso caminho. Pedrinha no sapato. Vocês já conseguem andar com uma pedra no sapato? Gente, o negócio incomoda, não incomoda? Que você para, você bate, você pega o sapato na mão, você chacoalha. Quando você põe, o negócio está lá ainda dentro, não saiu. O Senhor, Ele faz isso com a gente por amor a nós. Ele coloca algumas situações na nossa vida para provocar algo diferente em nós. Porque Ele quer que a gente produza algo bom, porque Ele está dando a fruta. Ele está dando a fruta. O Espírito Santo, Ele está lá. Vem que eu estou aqui. Você precisa me colher. Como você vai digerir isso?
Aí que eu quero ver, porque cada um é cada um. E aí tem muitos estudiosos, irmãos, que eles debatem ao redor dessas 9 palavras que compõem o fruto do Espírito, né, em nossas vidas. Eles debatem porque eles falam, mas será que quando Paulo falou isso, lá nos versículos 22, seria muita pretensão da nossa parte dizer que a gente sabe exatamente o que foi que ele sentiu, o que ele quis dizer com esse significado de cada uma delas? Será que é muita pretensão da nossa parte a gente criar uma duvidazinha sobre esses sentimentos? E aí eu falo, irmãos, que essas 9 palavras têm tudo a ver, sabe com o quê? Com o caráter de Deus. Em um só fruto, nós temos muitas vitaminas, minerais, nutrientes, benefícios à nossa saúde. E esse olhar no espelho, e você perguntar, se você fizer esse teste com os 9 aqui, eu te convido a você fazer isso quando você chegar na sua casa, um momento entre você e Deus. Sabe, a oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Deus que te vem em secreto, você vai lá, se olha no espelho e pergunta, Márcia, você está de acordo com o que o Espírito Santo precisa de você? O amor ele excede, né, todo entendimento, porque é o caráter de Deus. Deus, ele deu o Filho dele, gente. Vocês têm noção do que é isso? E o que Jesus sofreu naquela cruz. O que ele fez de coisas boas aqui. Todo um plano de remissão por conta do meu pecado, do seu pecado. Deus, ele deu o Filho dele. Então, olha este amor que Paulo está falando aqui. A alegria. A alegria é um estado de satisfação, de contentamento. Tem gente que se alegra por coisas muito diferentes. A minha alegria é diferente da alegria da Regina, da alegria da Lu. A gente se alegra por situações diferentes. Mas não deixa de ser alegria. E a tal da paz, hein? Que é o que todo mundo está... A paz no mundo, né? Aliás, que a gente tem orado muito aqui. É muito particular. Aquilo que me dá paz, de repente, para um irmão, é mais dificultoso do irmão ter aquela paz do jeito que eu tenho. A paciência são pessoas, né, situações que estão ao nosso redor, e eu sei do que eu estou falando. Tive muita dificuldade com algumas pessoas em relação ao trabalho, em relação à vida. E eu falo que a lista, ela aumenta se a gente não cuidar. A lista aumenta. Mas a gente precisa passar por isso. A gente precisa comer, de repente, o caroço desse fruto. Benignidade, amabilidade, né? Que uma pessoa benigna. Então, toda vez que a gente lê essa palavra, a gente tem que olhar o quê? Para a cruz. E ver como que a gente está conseguindo ser um pouco mais parecido com relação ao que cada palavra está querendo dizer aqui para nós. Gente, Jesus, ele foi tão amável, ele falava com mansidão, com amor, quando ele estava aqui no seu curto ministério. Bondade. Pessoa boa. Em qual âmbito a pessoa é boa? Eu posso ser boa para uma determinada pessoa e, de repente, a minha bondade pode não estar sendo tão boa para outra. Como é esta bondade? Fidelidade. Fidelidade, né, que é a nossa fé. Confiança, credibilidade. Hoje em dia, as coisas estão difíceis, as pessoas se corrompem muito fácil. O pastor Zezinho fala muito aqui no ter. As pessoas têm uma necessidade de ter. Não é ser, é ter.
E isso vai deixando as coisas muito mais artificiais e longe daquilo que o fruto precisa ser desenvolvido na nossa vida. Mansidão, gente, e é que eu me olho no espelho todo dia. Lá no trabalho até... Eles já fizeram um ditado lá. Mexe com o pastor Adel, pode mexer com o pastor Elito, mas não contraria a Márcia. Que você não deixa ela nervosa. No tom de brincadeira, mas é isso mesmo. É difícil quando eu sou contrariada. E eu tenho muita dificuldade. E estou numa luta constante com relação a isso. E o domínio próprio. O domínio próprio, as pessoas usam muito. E eu também falei muito isso. Ai, domínio próprio. Eu sou dona da minha boca, dos meus desejos. Eu vou fazer dieta. Não vou comer doce. Porque eu tenho domínio próprio sobre as minhas vontades. Faz parte também, irmãos. Também faz parte. Mas o domínio próprio é aquilo que vai sair da tua boca através da tua palavra. Então, irmãos, esse fruto do Espírito, não importa qual seja a fruta, o que a gente tem que fazer é ir debaixo de uma árvore, todos os dias. Todos os dias. A minha vida mudou muito. Mudou a minha vida espiritual, o meu contato com o Senhor mudou assim, radicalmente, irmãos. Depois que eu acordei mais cedo, e a primeira coisa que eu faço, eu me ajoelho. E me ajoelho, nem abro o olho, não pego o óculos, nada. Eu me ajoelho ali na minha cama, grata a Deus, porque eu tenho motivos, você vai numerando assim, de gratidão a Deus. Se você fizer esse exercício pela manhã, é o primeiro raio de sol que já está batendo na tua vida. E você vai começar a receber todos esses benefícios desta vitamina D, tão necessária. Faz esse teste, irmãos. Levanta da sua cama, 15 minutinhos mais cedo, põe lá o celular. É difícil, não é fácil não, irmãos. No começo não foi fácil. Mas agora se tornou um hábito, um estilo de vida, uma coisa boa. Porque isso precisa acontecer, a gente não tem outro caminho. Ajoelha na tua cama, abriu o olho, você está lá com tudo perfeito, você está respirando, você teve uma noite inteira, Deus guardou tua vida. E você vai no banheiro, você vai tomar teu café, você tem um dia inteiro pela frente que Deus está te dando. E então, você precisa fazer esse exercício. Precisa se alimentar primeiro desse fruto. É a primeira coisa que você tem que fazer. Um dia, segundo dia, terceiro dia, faça o teste, irmãos. A gente precisa encontrar esta árvore nas primeiras horas da manhã do teu dia. Como? Sendo grato a Deus, declarar o teu amor a Ele na oração. Eu já tive momentos ali que o Senhor já, essa semana, com sonhos que eu tive, e o Senhor me despertou, e eu comecei a orar, e quando eu vejo, eu estava em pé, com as mãos levantadas, e o Espírito Santo ministrando a minha oração, e foi algo fantástico na presença do Senhor. Interceder por uma pessoa, não sei o que estava acontecendo, mas foi maravilhoso, foi bom demais. Sabe você, missão cumprida, Deus, estou aqui. Mas por quê, gente? A gente tem que fazer um sacrifício a mais. A gente não pode ficar conformado com a fruteira, com aquela fruta que já está assim, com mosquitinho em cima. Não. O Espírito Santo, da mesma forma que o raio de sol, que a gente precisa ir para o sol, a gente precisa sair da sombra, irmãos. Precisamos sair da sombra. A gente precisa ir para o sol. A gente precisa ir para o sol da alegria, o sol da vida. E o Espírito Santo, o fruto
É exatamente isso. Então, vamos embora, irmãos. Faça algo diferente. Surpreenda o Senhor Deus. A gente não erra em orar. A gente não erra mesmo contando as bolinhas do edredom de sono. Não, a gente não erra de joelhos na presença do Senhor. Que o Senhor, esta noite, faça você comer o fruto por inteiro, degustando do começo ao fim.